Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 10. Porque o tema da nossa mensagem hoje pela manhã é Joquebede, uma mãe de coragem, criativa e determinada. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu uma cesta no meio da moita de junco e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, hoje, Senhor, é um dia que todos comemoram o Dia das Mães. E nós queremos te pedir, Deus, que tu venhas particularmente neste momento falar ao coração de toda a tua igreja que aqui está presente e também em particular ao coração de cada mãe que aqui também está. Mas não somente as mães, mas fala também ao coração dos filhos e da família. Porque, Senhor, nós precisamos da revelação do teu Espírito nesta manhã. Eu te peço, Deus, que agora tu venhas juntamente comigo ministrar esta palavra que certamente irá abençoar todas as tuas servas que são mães e todos os filhos e toda a família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Como nós já dissemos, hoje é dia de nós fazer uma homenagem às mães. E hoje nós vamos contar uma história de uma mãe que nós chamamos e consideramos uma mãe exemplar da Bíblia, que foi a mãe de Moisés. E eu gosto não de falar um dito popular que o mundo diz assim:
né, que por trás de uma grande mulher existe, né? Não, ao contrário, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas eu não gosto de usar esse termo. Eu gosto de dizer que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Então, é verdade, Moisés foi e é conhecido por todo mundo como um homem importante dentro do contexto bíblico, porque através dos seus feitos, através de tudo aquilo que ele realizou, desde a tirada do povo do Egito até levá-lo à terra prometida, quantos e quantas maravilhas Deus, através de Moisés, não fez. Mas o que eu acho bastante interessante é que fala-se muito em Moisés e fala-se muito pouco naquela que gerou este homem. E o nome dela é Joquebede. E uma das coisas muito interessantes é que a filha de Faraó, como nós lemos aqui, que era a princesa do Egito, certamente era também uma grande mulher que Deus, de alguma forma, né, usou para influenciar a formação de Moisés. E com isso nós entendemos que existem mães de todo o tipo. Temos mães biológicas e temos mães que são adotivas. Mas dentro desse contexto, todos nós sabemos que o faraó, ele temia uma grande revolta do povo de Israel. Por quê? O povo estava crescendo, então ele percebeu, à medida em que os homens vão nascendo, vão crescendo, isso pode trazer para o meu reino e para o Egito um grande perigo, porque eles vão se tornar soldados e eles podem então, mais tarde, vir tomar o meu reinado, vir tomar tudo aquilo que eu dirijo. E qual foi então a ordem que Faraó deu? Ele mandou que todas as parteiras pegassem todas as crianças que eram meninos, e matassem, jogassem isto, todos eles, lá no rio Nilo. E Deus, na sua tremenda e soberana vontade, o que ele fez? Deus não tinha um plano? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, não somente na vida daquele povo, mas como também tinha um plano na vida daquele ao qual estava sendo poupado por ele mesmo. E aí eu vejo que há uma particularidade, há uma semelhança muito grande, é por isso que nós falamos que Moisés também é um tipo de Cristo, porque quando Jesus ele nasceu, a ordem de Herodes qual foi? Matar todos os meninos, todas as crianças. Mas Maria e José pegaram Jesus e levaram ele para fora da cidade. Mas voltando a falar aqui, uma coisa que a gente observa aqui é que nós poderíamos fazer uma pergunta com relação a Moisés. Onde está a criança que poderia ser educada entre tantos
perigos e correndo risco de morte. Deus é sábio. Moisés seria educado, cresceria dentro da casa do próprio faraó. E a filha de faraó então faz o quê? Paga um salário para a mãe de Moisés, para que ela possa criar o próprio filho. E nós podemos dizer o seguinte: aqui tem um grande ensinamento para todos nós, e para todas as mães, e para todas as famílias hoje em dia. Nós aprendemos que podem existir os inimigos, que podem se levantar contra nós, pode se levantar contra as mães, pode se levantar contra os filhos, pode se levantar e tem se levantado contra a família, mas nada pode atingir a família cujo Deus Todo-Poderoso criou para ser o alicerce da sociedade. A família, ela é um alicerce da sociedade. E a mãe de Moisés, então, como todos nós sabemos, Joquebede, sendo então forçadamente, ela teve que viver ali como se não fosse a sua própria mãe, para que pudesse então manter o contato com o seu próprio filho e começar a ensinar os princípios bíblicos para ele, segundo a lei. Eu fico imaginando essa cena. Certamente Joquebede deve ter ouvido e ouviu o pranto de todas as outras judias da época que haviam perdido os seus filhos. E uma das coisas muito interessantes, quem quiser pesquisar sobre isso, eu acho que é até válida. Foi achado, algum tempo atrás, um achado arqueológico, aonde mostra, várias crianças dentro de um rio, escritos que foram encontrados. E aí os historiadores e os arqueólogos foram medir, e isso foi exatamente do tempo de Moisés. Porque quando vinha uma ordem do faraó, ele mandava que aquilo ali fosse feito. E no túmulo dele, tudo que ele mandava fazer, eles desenhavam no túmulo, e eles encontraram isso. Então é uma comprovação tremenda de que a Bíblia, ela foi escrita assim por homens, mas homens inspirados por Deus, e que Deus, quando duvidam da palavra de Deus, ele vem e confirma na ciência para que ninguém tenha dúvida. E a família, as mães, hoje, quantas mães nós estamos vendo hoje em dia chorar? Quantas mães têm perdido seus filhos? Mas a serva de Deus, quando ela está na presença de Deus, ela consegue ter as mesmas virtudes que Joquebede teve. E essa bênção eu vou pedir para todas as mães que estão aqui hoje. Vamos refletir rapidamente em alguns exemplos desta mulher chamada Joquebede, e vamos aprender também algumas virtudes desta mãe. E a primeira delas, que eu quero destacar, é o que está escrito aqui nos versículos 2 e 3, que diz assim: a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e ela viu que o menino era muito bonito, e então o escondeu durante 3 meses. E como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume, piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Quando eu leio esses 2 versículos, qual é a virtude que eu vejo nesta mulher? Coragem.
Tem muita mãe precisando de coragem. Coragem para educar os filhos. Coragem para ser uma mulher sábia. Mas, basicamente, Joquebede sabia que não teria como esconder aquela criança. Então, ela resolveu agir. Mas para agir, ela teve que ter coragem. E ela não correu risco? Correu risco. Quantas mães hoje correm risco? Quantas mães hoje têm coragem? Quantas mães hoje são capazes de fazer o possível e o impossível para preservar a vida dos seus filhos? Eu vejo que a coragem que ela teve foi exatamente esta. Ela escondeu a criança, sabendo que os soldados estavam caçando todos os bebês. E aí me faço uma pergunta. Será que as mães cristãs de hoje, elas estão preparadas para ter uma coragem tão grande quando chegar o tempo da perseguição? Será que as mães de hoje têm coragem para chegar para os seus filhos e falarem: meu filho, minha filha, não faça isso, porque isto vai te levar para uma determinada situação que você não vai poder sair mais? Sabe, irmãos, colocar uma criança como ela fez num rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar, isso tudo é muita coragem. Vocês não acham? E mais, ela ir ao rio na hora exatamente que a filha do faraó fosse tomar banho. Quando a princesa fosse tomar banho, era a tradição que ninguém poderia estar perto, a não ser as suas escravas e aquelas que eram suas criadas. Mas mesmo assim, Joquebede teve coragem de ir lá ver o neném, sabendo que se ela fosse vista, ela poderia pagar com a própria vida. Amados, enfrentar a filha de Faraó, quando chamou Joquebede para amamentar a criança, foi um ato de coragem. Vocês não acham que foi? Ela não poderia descobrir que aquela ali era a mãe do menino? Ô Espírito Santo, enche de coragem as mulheres, enche de coragem as mães, para que os lares se tornem mais abençoados. Sabe, irmãos, quantas mães têm coragem de fazer coisas nunca pensadas? Uma mãe consegue forças para fazer o máximo por um filho, sendo capaz até de se doar totalmente. Mas como é bom, né, filhos? Quando nós reconhecemos isto nas nossas mães. Porque tem mãe que não reconhece o filho. Tem filhos que não reconhecem as mães. Quantas mães hoje, neste momento, estão chorando, estão tristes, porque têm os seus filhos vivos, mas era como se eles estivessem mortos. Filhos que não procuram mães, filhos que se esquecem das mães. E quando a mãe
às vezes é chamada, que ela é recolhida, aí vem o remorso. Aí não adianta mais. Nós comemoramos num dia como este, o Dia das Mães. Mas eu quero dizer uma coisa: mães, todos os dias são seus dias. Filhos, filhas, todos os dias devem ser os dias das suas mães. Mas qual seria a segunda virtude? Criatividade. Vamos ver o que diz aqui o versículos 4 até o versículo 7. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta no menino da moita e juncos e mandou que uma das suas escravas fossem buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então, a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? O que eu vejo aqui? Outra qualidade dessa mulher chamada Joquebede, desta mãe chamada Joquebede. Por que ela foi criativa? Ela foi criativa primeiro para fazer o cesto. Não foi? Foi criativa para fazer o cesto, não foi? E esse cesto foi um cesto de junco, vedado nas suas gretas, né, que eles chamam, conseguindo material próprio para isso, que era o betume e o piche, para que não entrasse água. E que não deveria ser fácil, e não era fácil, naquela época, arranjar este material. Vocês estão percebendo? Porque às vezes a gente lê, a gente medita a palavra, mas não pensa, né, nas dificuldades, não pensa nas lutas. E aí, colocar aquele cesto ali num lugar estratégico, na beirada do rio, ou seja, num lugar certo para não deixar o cesto afundar. Criativa. Mesmo estando sob pressão, mesmo correndo risco, ela teve essa criatividade. Mandaram então que a irmã do menino vigiasse. E Miriam era o nome da irmã de Moisés, não era? E ela ficou ali vigiando. Porque a mãe certamente não iria aguentar olhar aquela cena. Então, ela precisava garantir que todo aquele seu projeto, toda aquela sua criatividade daria certo. Mas ela foi criativa também na hora do banho da filha do faraó. Ela colocou exatamente aquele cesto com a criança de maneira que a correnteza o levasse até a princesa e chegasse lá no momento certo. Às vezes a gente lê a palavra e não percebe esses detalhes. Mas qual foi a outra criatividade de Joquebede? Qual foi? Mandar Miriam oferecer ajuda como quem não sabia de nada. E a menina então deveria arranjar uma mulher para amamentar o bebê. Mães queridas, olhem para cá. Deus vai te dar hoje. Deus vai te dar hoje. Você crê nisto?
criatividade e coragem. Você crê nisto? Quantos estão precisando, mães que estão precisando de coragem aqui? Quantos estão precisando de criatividade? Hoje o Espírito Santo tem uma surpresa para todas as mães que estão aqui presentes. Eu quero te dizer uma coisa tremenda. Aquelas mães que são criativas no sustento da sua família, criando os filhos de maneira em que possam estar sempre seguindo os preceitos do Senhor, essas mães vão sempre ter um problema, vão sempre ter um jeito para resolver os problemas dos seus filhos. É tão bom quando um filho pode confiar na mãe, né? É tão bom quando a mãe pode confiar no filho. O que nós estamos precisando é orar mais pelas famílias, orar mais pelas mães, pelos filhos. Hoje Deus vai fazer uma mudança muito grande na tua casa, viu, mãe? Hoje Deus vai fazer uma mudança muito grande, viu, mãe? Na vida dos teus filhos. Eu quero dizer, e Deus manda dizer para você isto, que o teu choro pode estar durando uma noite, mas Deus manda te dizer que a tua alegria vem pelo amanhecer. Irmãos, irmãs, o Espírito Santo é que te dá a capacidade para criar as soluções para a tua família. E o Espírito Santo fala muito ao nosso coração nesta manhã, dizendo que Deus vai capacitar todas as mães para lhe encontrar as soluções, porque isto sim vai tornar você, como está escrito lá em Provérbios, uma mulher sábia. Porque uma mulher sábia, ela é uma mãe sábia. E a mulher sábia, ela edifica, não é isso que diz a palavra? A sua casa. Mas, infelizmente, a tola a destrói com as suas próprias mãos. E Deus está precisando levantar neste dia, nesta igreja, mulheres que sejam criativas, mulheres de coragem, para que verdadeiramente possam ser um exemplo não somente para os seus filhos, para a sua família, mas também para a sociedade. E a última virtude que eu quero destacar é que aquela que está aqui no versículo 10. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei das águas. O que Joquebede tinha então? Que virtude era esta? Determinação. Lembra do título da mensagem? Joquebede, uma mulher o quê? Que eu falei, de coragem, criativa e determinada. E como eu vejo esta determinação para nós podermos então orar pelas mães aqui? Do início ao fim, na história de Joquebede, o que a gente observa? Que ela não deixaria em hipótese alguma o seu filho morrer. Eu vou repetir isso. Ela não deixaria o seu filho morrer. Mãe,
Não deixe seu filho morrer. Mãe, você está tendo um privilégio. Se eu perguntasse aqui a todas as irmãs que estão presentes aqui, quantas irmãs aqui se sentem felizes de terem podido gerar filho ou filhas? Quantas? Se sente feliz, irmã? Então você pode dar muito glória a Deus agora, sabe por quê? Porque você está num grupo em que Deus abençoou o teu ventre. Quantas mulheres choram desesperadas porque querem gerar filhos e não conseguem? É verdade ou não é? Eu disse que Joquebede não deixaria o seu filho morrer, e ela não deixou. Porque ela sabia, lá dentro do mais profundo, íntimo dela, que aquele ali era escolhido por Deus. Irmãos, eu fico imaginando uma outra coisa. Quantas pessoas hoje, quantas mulheres hoje, e nós vamos orar por essas mães, que um dia foram impedidas de ser mães, ou tiveram que abortar os seus filhos. Eu estava pensando nisto tudo e eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu vim ao mundo. Os filhos podem, porque todos nós aqui somos filhos, né? Somos ou não somos? Somos, claro. Nascemos de uma mãe. Você pode dar glória a Deus? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque imagina se na nossa concepção as nossas mães tivessem desistido de nos ter. Mas Deus foi tão misericordioso comigo e com você, que além de Deus não ter permitido isso, Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para quê? Para darmos frutos. E amados, uma das coisas que eu vejo que é muito importante nisso tudo é que, além dela não ter deixado o seu filho morrer, porque ela sabia que o seu filho era escolhido por Deus, e claro, foi isto que a levou a ter coragem, criatividade, cuidando do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta. Ela não temeu, na verdade, porque ela confiava na proteção de Deus. E eu quero falar agora para aquelas irmãs que ainda são jovens e não casaram, mas que almejam um casamento e, quem sabe, almejam ter filhos. Aprenda com essa lição de hoje, com Joquebede também, que a coisa mais importante é você confiar na proteção de Deus, porque Deus te protege e vai proteger você e o seu filho quando você gerar. E você, mãe, que já tem os seus filhos criados ou está criando, não fique preocupado, de maneira nenhuma. Qual vai ser o futuro do seu filho? Porque se você tem a sua vida na mão de Deus, se você colocou o seu filho na mão de Deus, Deus vai dar o melhor para você e para o seu filho e para a sua família. Queridos, eu vejo que
essa determinação de Joquebede também foi quando ela entregou a princesa, sabendo que seria criado com o melhor, e que Deus tinha um propósito para ele. Ela não hesitou em entregar. Ela entendeu que tudo o que fazia, e o que ela estava fazendo, e o que ela iria ainda fazer, era plano de Deus. Eu acho tão bonito quando uma mãe, está grávida, e ela chega para o esposo, ela diz assim: meu filho, eu estou grávida. E aí o marido olha para a esposa, se alegra, imediatamente vai e coloca a sua mão sobre o ventre, ora, e já consagra desde o ventre aquele filho ou aquela filha que está para nascer. Não tem como dar errado, meu irmão, porque tudo aquilo que é consagrado a Deus é bênção. Eu já falei, Deus tem um presente para você nessa noite, nessa manhã. Deus trouxe as mães, que Deus está falando comigo, que Ele separou as mães para estarem aqui hoje. Às vezes a gente diz assim: poxa, mas a irmã fulana, a irmã ciclana poderia estar aqui hoje. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. O Senhor hoje, mãe, vai te ungir. Hoje você vai receber uma unção da parte de Deus. E esta unção vai trazer para você um alento. Porque há mães até que não dormem. Às vezes o filho não compreende isso. Às vezes o filho sai de noite e a mãe fica em casa sem dormir. Quando é mãe, eu estou dizendo quando é mãe. E fica orando, e fica intercedendo. Ou quando isto não acontece, quando o filho não dá esse tipo de trabalho, de preocupação, a mãe sabe que o filho está trabalhando. Não é assim, mães? Amém? Não é assim que vocês agem? É assim. Os filhos estão trabalhando, aí você sabe mais ou menos a hora que os filhos chegam. Podem eles estarem solteiros ou casados, mas nós sabemos. Aí a mãe fica assim, orando, pedindo a Deus: Senhor, abençoa meu filho, minha filha, guarda eles de todo mal. Aí pegam o telefone, ligam: meu filho, você já chegou? Minha filha, você já chegou? Aí o filho diz lá: já cheguei, mamãe. Diz assim: graças a Deus, Deus te abençoe. Às vezes a mãe liga para abençoar, mas deveria ser o contrário, o filho que deveria ligar para pedir a bênção à sua mãe. Queridos, toda mãe que tem essa determinação que Joquebede teve, ela é capaz de vencer tudo. Você pode dizer amém? Ela vence tudo e faz tudo, sabe para quê, irmãos? Para abençoar os filhos. E essa garra, essa determinação, faz parte, vamos dizer assim, do instinto materno que toda mulher tem. Ah, se nós, os homens, pudéssemos valorizar mais as mulheres. Ah, mas eu valorizo. Então valorize mais, meu irmão. Valorize mais. Valorize mais a esposa que Deus te deu. Valorize mais, sabe, a mãe que Deus te deu. Porque sabe, irmãos, o ciclo da vida, ela é tão interessante. Quando nós olhamos para os animais, você vê, que o leão, o leão, ele é
considerado o rei da floresta. Mas você sabe quem é que caça? Quem é que caça? É a leoa. Tem homem que age igual o leão, só fica em casa. E a mulher quer fazer tudo. Mas isso está tá lá, é na natureza da mulher, não é verdade? Eu acho tão interessante que tem mães que dizem assim: vocês vão rir agora, vocês falam isso. Quer ver como é que vocês falam isso, mães? Diz assim: se mexer com os meus filhos, se mexer com as minhas filhas, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Não mexe não. Mas às vezes ela fala assim, não é porque ela seja uma mãe briguenta, não é porque ela seja uma mãe, né, que na verdade, né, gosta de confusão, mas não. Às vezes tem mãe que aborrece até o marido por causa dos filhos. O marido não fica aborrecido quando a sua esposa te aborrecer por causa dos filhos, não. Porque um dia, talvez você nem saiba, mas também a sua mãe aborreceu o seu pai por causa de você. Isso é o ciclo da vida. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, queridos. Joquebede foi uma mulher determinada. E isso fez uma grande diferença na vida de Moisés. Viu, mães? Vocês estão ouvindo? Eu quero dizer algo tremendo para você. Do mesmo modo, todas as mães devem deixar as suas marcas nos seus filhos, formando o caráter deles, formando a personalidade deles, formando o temperamento deles e, o mais importante, ensinando-os nos caminhos do Senhor. Você já faz isso, mãe? Já? Então, glória a Deus pela sua vida. Se você só faz algumas coisas desta, então o Espírito Santo hoje vai te capacitar para fazer. Queridos, essa mulher que tão pouco é pregada sobre ela, tão pouco é falada sobre ela, Joquebede, uma mulher que nós poderíamos dizer assim, até desconhecida da Bíblia, mas ela é um grande exemplo. Ela deixou um grande exemplo, deixou a sua marca, deixou o seu nome, mais do que nisto, num homem chamado Moisés, ao qual todo mundo conhece a história de Moisés. Mas eu quero te dizer uma coisa tremenda. Passe a partir de hoje, viu, mãe? Ser um exemplo de coragem, ser um exemplo de criatividade e ser um exemplo de determinação. Sabe por quê? Como é que você vê que uma mãe tem coragem? Porque o interessante, sabe, mães, que às vezes as mães, elas só acham que elas têm responsabilidades somente no educar os filhos. Não. As mães, quando elas são mães de coragem, criativas e determinadas, elas estão sempre prontas para abençoar não somente os filhos, mas para abençoar os seus esposos, abençoar a sua própria família e ajudar para que o nome do Senhor seja glorificado. Que nesta manhã o Espírito Santo possa encontrar mães sábias, mães de coragem,
Quantos querem ser mães de coragem num tempo em que se diz que é só medo? Quantos querem? Então tenha coragem, porque quem vai te ajudar, mãe, é o Senhor dos Exércitos. Seja determinada. Seja determinada. Use da determinação para ajudar o seu filho, para ajudar os seus filhos e para ajudar o seu marido também. Quantos maridos hoje têm que reconhecer uma coisa? Eu reconheço isso na minha vida. Que se eu sou o homem de Deus que eu sou hoje, é porque do meu lado Deus botou uma mulher que tem essas qualificações. Eu digo isso para a glória do Senhor. Sabe, irmãos, sabe, irmãs, eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que todas as irmãs, mães, fiquem de pé. Vamos orar para encerrar. Quero pedir para você, minha irmã, esta bênção de hoje. Não sou eu que vou te abençoar somente. Eu vou pedir para que o abençoador te abençoe. E você, irmã, que nunca gerou um filho, não fique triste não. Sabe por quê? Porque Deus, eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas se conformam. Mas às vezes tem mulheres que desejam tanto ter um filho e não têm, mas elas se esquecem das mulheres que eram estéreis e Deus abriu a sua madre. Se Deus não abriu a sua madre, adore a Deus. Se Deus não abriu a sua madre, glorifique a Deus. Mas se você quer que Deus abra, então peça também a Deus nesta hora. Meu Deus e meu Pai, nós queremos, Deus, neste dia, clamar a Ti, porque Tu és o único Deus que pode, Senhor, fazer pelas mães o impossível. Deus, nesta hora, eu quero orar primeiramente pelas Tuas servas que aqui estão, Senhor, na Tua casa nesta manhã. Eu venho te pedir, Deus, que estas virtudes de Joquebede sejam, Deus, agora derramadas sobre a vida de cada mãe que aqui está. E que a unção poderosa do Teu Espírito venha determinar para cada uma delas, Senhor, uma unção em que vai fazer diferença em todas as situações que elas estão vivendo hoje, mas que eu creio pela fé, Senhor, e orando, te pedindo isto, que Tu vais abençoar todas estas mães e que amanhã, Senhor, elas vão ver todos os problemas, todas aquelas dificuldades que faltavam essas qualidades de Joquebede, Deus, sendo, ó Deus, despertadas na vida delas, para que elas possam, Deus, combater também o bom combate e chegar naquele grande dia, falar como o Teu servo apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Deus, acrescenta na vida das Tuas servas, Senhor, aquilo que cada uma está precisando, para abençoar mais os seus filhos. Deus, quero orar também agora, Pai, por aquelas Tuas servas que ainda não geraram filhos, mas que desejam gerar. Senhor, abre, Senhor, nesta manhã, abre nesta hora, Deus, a madre delas, para que elas possam, Deus, sentir, ó Deus, a alegria de ser mãe, Deus. Senhor, Tu fizestes isto, Deus, com Sara. Tu fizestes isso, Deus, Pai, com a mãe, Deus, do profeta Samuel, Deus. Alamanturiba namanás.
Deus, tu fizestes isso, Deus, e tens feito porque tu fizeste, tu faz e continuará fazendo. Então, Deus, libera a tua unção hoje para aquelas tuas servas que estão, Deus, há quanto tempo precisando, Senhor, querendo ter um filho, Deus, mas abre, Deus, abre a madre delas, para que elas sintam, Deus, a mesma alegria de ser mãe. Ó Deus, eu oro também agora pelos filhos, Deus, que neste dia, Senhor, seja um marco daqui para frente, para a vida, Senhor, desses filhos, que esses filhos que estão aqui ouvindo a mensagem hoje, que estão com as suas mães presentes, que eles possam, Deus, neste momento, refletir e reconhecer que se estão hoje aqui, Senhor, é porque no ventre das suas mães, um dia, eles foram gerados. Ó Deus, que as tuas servas, que os teus filhos, que os filhos dessas mães, possam dizer: bem-aventurado o ventre que me gerou.